noite a todos. Muito obrigado por me receberem, muito obrigado por me permitirem falar desse assunto que eu gosto muito. Eu sou advogado, sou professor de Direito há mais de 20 anos e recentemente me tornei também professor do Instituto Mises. Lá provavelmente eu vou tratar de um outro assunto que eu também gosto muito, que é a economia. E hoje eu tenho a missão de falar com vocês o básico do básico a respeito de liberalismo. Inicialmente ia ser um grupo só de mulheres. Aliás, é até interessante, porque tem uma coisinha aqui que eu vou comentar com vocês, que alguns dizem, não, a ciência hoje diz isso, outros dizem, não, isso é uma desculpa para o machismo e tal. Eu vou até, é interessante, eu vou querer saber a opinião de vocês, se é machismo, se não é. E a ideia era que originalmente ia ser só perguntas. A gente passou disso para, não, vamos fazer uma exposição antes, bem rápida, bem simples. Então eu tenho a missão de explicar em 15 minutos no máximo o que é liberalismo e de onde veio isso. E prometo que eu vou fazer o melhor que eu puder nesses 15 minutos, mas eu preciso de água, sem água não funciona. Eu vou contar para vocês uma história bem antiga, mais antiga do que todos nós. E quando eu digo mais antiga do que nós, eu não estou falando nós nessa sala, eu estou falando nós, espécie humana. Então, como vocês podem ver, é uma história muito, muito antiga. Mais antiga do que o Homo sapiens, mais antiga do que o Homo habilis, mais antiga do que o Homo erectus. Em algum momento lá atrás, não se sabe direito porquê, não se sabe exatamente como, mas os ancestrais dos nossos ancestrais passaram a consumir carne. E isso fez, até onde se sabe, com todo respeito a quem opta por uma dieta vegetariana, mas até onde se sabe, isso aumentou o tamanho do nosso cérebro. E esses ancestrais dos nossos ancestrais, que já era uma espécie bem mais esperta do que os outros animais, foram ficando mais e mais espertos, e o cérebro aumentando, e aí aconteceu uma coisa curiosa, que já existia em alguns animais e no nosso caso se ampliou. O ancestral do nosso ancestral foi tendo filhotes que demoravam cada vez mais tempo para ficarem prontos. Ou seja, o instinto tinha cada vez menos peso e o intelecto tinha cada vez mais peso. Isso fazia com que o filhote do humano precisasse de tempo cada vez maior para ficar pronto, para ter um mínimo de capacidade de se virar sozinho. Pense numa gazela, por exemplo, o filhotinho da gazela, ela já nasce correndo. E ainda bem que ela nasce correndo, porque senão ela fica para trás no rebanho e o leão devora, a hiena devora, etc. Ela já nasce correndo quase tanto quanto a mãe. No filhote do humano, mesmo nos nossos ancestrais, ele demora 8, 9, 10 anos para começar a ter um mínimo de independência. Isso parece que não tem nada a ver com a história, mas tem tudo a ver. Isso gerou uma coisa chamada divisão de tarefas. Como o filhote humano demorava tempo demais para começar a ficar pronto, os pais deles precisavam fazer divisão de tarefas. Um tem que ficar cuidando do filhote e o outro se vira para arrumar água e comida. Alguns dizem isso é machismo, alguns vão dizer não, isso é a ciência até onde a gente sabe hoje. E isso gerou o fato de que teoricamente o homem tem melhor capacidade de orientação espacial, é mais afeito à aventura e sair desbravando, e a mulher seria mais afeita à comunicação social e ao não olhar o macro, mas olhar o micro. O filhote está doente ou está saudável? Essa frutinha aqui é veneno ou eu posso comer? Divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas que começou entre pai e mãe para os filhotes foi se ampliando. Isso foi se verificando que gerava bons resultados. Em algum momento, não se sabe direito porquê, não se sabe direito como, mas esses grupamentos humanos foram percebendo que se fizessem divisão de tarefas, eles produziam muito mais do que fazendo aquela mesma tarefa, um só, tentando fazer tudo. Talvez alguém tenha se machucado e não tenha ido para uma caçada. Eles perceberam que se o sujeito ficasse só buscando água o tempo todo, ele buscava muito mais água do que se cada um fosse, fizesse suas tarefas e depois voltasse para casa para buscar água. Eles foram percebendo que se houvesse divisão de trabalho e colaboração voluntária, eles juntos produziam muito mais do que cada um separado. Eles foram vendo que se 5 saíssem para caçar juntos, eles conseguiriam muito mais comida
do que cada um dos 5 indo caçar sozinhos. Isso foi se ampliando e foi começando a gerar excedentes. Isso gerava uma quantidade maior do que a família precisava, de comida, de abrigo, de tudo que eles precisavam. Eles foram percebendo que se 10 pessoas se juntassem para construir um abrigo e construíssem 10 abrigos, era muito mais rápido do que cada um dos 10 tentar construir o mesmo abrigo separadamente. Enquanto isso acontecia, eles foram percebendo que isso funcionava bem em 2 situações. Numa ela funcionava melhor, mas na outra também funcionava. E eles foram descobrindo que existia basicamente 2 formas dos humanos lidarem entre si. Uma forma era da colaboração voluntária. Eles foram percebendo que nenhum animal fazia trocas, mas que se eles produzissem excedentes, se por exemplo eles conseguiram caçar mais do que as pessoas que caçaram, eles podiam trocar, ou entre eles, dentro da família, depois dentro do clã, depois dentro do grupamento, depois dentro da aldeia inteira, ou até com outros clãs e grupos e famílias e aldeias inteiras. Essa era uma forma de os humanos lidarem entre si, por via de colaboração voluntária. Qual é a outra forma que existe dos humanos lidarem entre si? A força. O uso da força. Então eu posso, cacei mais do que eu preciso, eu posso trocar com a família ou com a aldeia vizinha. Eu posso simplesmente ir lá e atacar e roubar essa família, essa aldeia vizinha. A rigor, não existe outra forma dos humanos lidarem entre si. Ou eles lidam pela colaboração voluntária, ou eles lidam pela força. A rigor, não existe uma terceira forma de um lidar com o outro. Se eu lido pela persuasão, se eu digo para o meu vizinho, para esse membro ou da família, ou do clã, ou da aldeia vizinha, se eu digo, olha, esse pedaço de carne, eu quero esse pedaço de carne que você tem aí sobrando. E eu te dou essa ponta de lança que eu fiz. Esse é um jeito. Eu posso lidar com ele pela persuasão. Eu posso lidar com ele de forma racional. Quanto mais os humanos perceberam isso, que eles tinham esse mecanismo que nenhum outro animal tinha de lidar e de conseguir mais do que eles diziam, pô, estão com carne sobrando, a carne vai estragar. Eu posso conseguir aquela ponta de lança que o sujeito fez, que para mim vai ser muito útil. Pô, o cara está com uma ponta de lança, que ele é bom de fazer ponta de lança, sobrando. E ele quer carne, e pô, a troca é muito valiosa. A troca é uma ferramenta fantástica de as 2 partes ficarem mais ricas do que elas estavam antes. Mas tem um outro jeito melhor ainda. Para que eu vou perder minha carne? Eu vou lá e roubo a ponta de lança dele. Eu tenho essas 2 formas de lidar com uma pessoa. Se eu lido pela persuasão, eu estou admitindo o quê? Que eu vou lidar racionalmente. Que eu estou enxergando no outro um igual a mim. Que eu estou enxergando no outro alguém que é dono do tempo que ele gastou para fazer aquela ponta de lança. Que ele é dono da vida dele na escolha que ele teve de fazer aquela ponta de lança. Não existe terceira forma de se lidar com os seres humanos. Quem apela para o uso da força, a gente normalmente pensa o quê? Uso da força. Ele vai lá e o mais forte vai pegar e vai conseguir. É a lei do mais forte. Ele vai lá e vai pegar e vai... Geralmente a gente tem essa ideia, né? Essa ideia não é só incompleta, ela é bastante ingênua. Ela não entende o que significa realmente a lei do mais forte. A lei do mais forte, no fundo, significa algo maior do que isso. Significa que eu não preciso necessariamente ser mais forte que o sujeito. Para que eu vou lá e vou me arriscar de brigar com ele, se ele é mais forte do que eu, se ele talvez seja mais forte? Para que eu vou arriscar? Não é muito mais fácil eu convencer a pessoa do meu lado? Escuta, vamos nós 2 nos juntarmos e roubar a ponta de lança dele? Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou o clã inteiro, ou a família inteira. Por que nós não vamos lá e coletivamente roubamos a ponta de lança dele? Liberalismo, então, gente, é algo que vem como resultado de milhares e milhares de anos, de uma briga ancestral
entre quem enxerga no outro alguém que é titular de direitos. Titular de direito é uma terminologia bem jurídica mesmo, tentando explicar isso de um jeito mais simples. Alguém que é dono dos seus próprios direitos. E que direitos são esses? A gente fala depois. Já falo disso. Mas entendam simplesmente isso. Existem duas grandes visões de mundo. Uma decorre dessa de lidar com o próximo, enxergando nele um próximo, enxergando alguém que é tão detentor de direitos quanto eu, alguém que eu não posso ir lá e matar e roubar e etc. Enxergando alguém como titular dos direitos sobre si mesmo. E existe uma outra forma, milhares e milhares de anos antes de se pensar em teoria política, teoria econômica, que é a ideia de que um coletivo vai lá e toma o que quer, porque esse coletivo é que é o titular do direito, ou dentro do próprio clã, dentro da própria família, ou indo invadindo um clã, uma família, uma aldeia vizinha. São duas visões de mundo, são duas concepções de mundo completamente diferentes. Vocês já devem ter ouvido: o sujeito é um individualista. O que significa quando a gente fala em linguagem comum? Né? Eu já vou explicar tecnicamente o que é. Mas em linguagem comum, todo mundo aí no fundo me ouve? Vocês estão me ouvindo? Consigo me ouvir? Que bom, fico feliz de saber que tanta gente compareceu. Mas para todos, para o fundo, para o meio, estou saindo do âmbito aqui, né? Desculpa. Mas o que significa dizer que o sujeito é um individualista? Que ele só pensa nele. A perspectiva é a própria. Que ele não pensa no outro, que a perspectiva é a própria. Em outras palavras, que ele atropela o direito do indivíduo, que ele passa por cima dos outros em cima de benefício próprio. Esse é o conceito vulgar, comum, digamos assim, de individualismo. Na filosofia, isso não tem nada a ver, isso não é individualismo, isso é crime, é direito penal. Em filosofia, individualismo significa algo completamente diferente. Em filosofia, individualismo significa a raiz de tudo que eu tenho para explicar para vocês hoje. Significa dizer que o indivíduo é o titular dos direitos sobre si mesmo. Em uma palavra, isso é liberalismo. É acreditar que o indivíduo é o dono dos direitos sobre si mesmo. Que direitos são esses? Eu falo num minuto. O oposto completo disso tem nome. Qual é o oposto de individualismo nesse sentido técnico, nesse sentido filosófico de individualismo? Qual é o oposto disso? Coletivismo. Coletivismo, do qual o socialismo é um dos filhotes, de uma grande matriz coletivista. O coletivismo diz o contrário. Ele vem daquela raiz do uso da força e ele diz: o coletivo é que é o titular dos direitos sobre o indivíduo. Existem até versões mais radicais de coletivismo. Hegel segue nessa linha de que o indivíduo, na verdade, nem sequer existe. Não existe indivíduo. Indivíduo é uma abstração. Não existe indivíduo em si mesmo. Isso é uma abstração, é uma invenção burguesa. Não existe indivíduo, o que existe é a sociedade, é o coletivo. E aí, partindo daí, nossa, se o indivíduo não existe, você matar 10 ou 100 ou 10 milhões, não faz muita diferença, né? É como matar células do seu corpo. O seu corpo tem milhões de células morrendo todo dia. Você não vai ficar de luto por causa delas. São duas grandes raízes, né? O individualismo que determina, que defende que o indivíduo é o dono dos direitos sobre si mesmo. E o coletivismo que diz o oposto, que diz que um coletivo, qual coletivo depende da teoria que você segue, mas vai dizer que um coletivo é que é dono, que é o titular dos direitos sobre os indivíduos. E aí varia, né? O coletivismo de Estado, como Hegel, Mussolini, Marx, coletivismo de partido, Stalin, Lenin, coletivismo de raça, Hitler. São todos matizes da grande matriz coletivista. O coletivo é o titular do direito. O indivíduo não tem direito, ou se tem, são direitos residuais, que o coletivo concede a ele. A ideia do individualismo é completamente diversa. Ela parte do pressuposto que, devido à natureza humana, o indivíduo é titular de direito sobre si mesmo.
pelo próprio, né, o instinto de sobrevivência que todo animal tem. E o direito, né, de sobreviver, a permanência como ser vivo, como ser pensante, como ser individual. O indivíduo é que é titular desse direito. Esse então já é o primeiro dos direitos que a gente vai falar que o indivíduo dispõe, que o indivíduo tem. Mas antes de entrar nesses direitos, que são 3, eu já adianto para vocês, entendam que isso decorre, segundo quem acredita no individualismo, isso decorre do quê? Não num coletivo dizer, você tem esse direito, eu te concedo esse direito, olha como eu sou bonzinho. Isso decorre da natureza humana, da essência do ser humano, pelo simples fato de ele ser humano. E é por isso que nós chamamos esses direitos de direitos naturais. Não é direito natural, não tem nada a ver com natureza no sentido de o meio ambiente, a floresta, não tem nada a ver com isso. É natureza no sentido da natureza humana, da essência humana. Você dispõe desses direitos pelo simples fato de ser um ser humano. Quais são esses direitos? O primeiro eu já falei, o mais básico, o mais essencial de todos, o direito à vida. Você não é uma célula num coletivo. Você não depende do coletivo te dar, olha, eu permito que você viva. Você tem o direito à vida e ninguém pode te tirar esse direito. É o mais básico e o mais essencial de todos. Aliás, é até por isso que Ayn Rand chama o individualismo de o código da vida. É código, não no sentido de uma mensagem cifrada, de uma mensagem secreta. É código no sentido de codificação de normas, codificação de regras, num todo coeso, num todo coerente. Do mesmo jeito que a gente fala Código Civil, Código Penal, ela vai chamar isso de o Código da Vida. Então, o primeiro desses 3 direitos fundamentais, desses 3 direitos naturais, é o direito à vida. O outro direito que também decorre da própria natureza, da própria essência do ser humano, percebam, para eu continuar vivo, lá nas cavernas, lá antes do Homo sapiens até, eu preciso me apropriar de frutas para comer. Eu preciso me apropriar de água para beber. Eu preciso me apropriar da caça que eu consegui pegar, do peixe que eu consegui pegar, do abrigo que eu consegui criar ou encontrar, se eu der a sorte de encontrar uma caverna. O próximo direito é o direito de propriedade. Esqueçam a teoria econômica, não, porque a propriedade, o bem escasso, essa teoria é sensacional. Mas mesmo para o bem que não é escasso, o mais não escasso de todos os bens, até desse eu preciso me apropriar para continuar vivo. De qual bem eu estou falando? Do ar, que não é escasso. Então eu adoro teoria econômica, mas muito antes da gente começar, quando o sujeito enche o peito para falar mal do direito de propriedade, do direito, ele já está se contradizendo. Ele se apropriou de ar, e ainda bem, porque senão ele não sobreviveria. Então nós temos esse direito à vida e temos o direito à propriedade. Ambos, então, percebam o quanto eles estão conectados. Sem direito à propriedade, minimamente estruturado, se eu disser simplesmente está abolido o direito à propriedade, eu acabo com a vida em muito pouco tempo. É por isso que Ayn Rand vai chamar também de o coletivismo de o código da morte. Não é à toa que ele gera tanta morte, não é por acaso. Então, eu tenho o direito à vida, o direito à propriedade, e tem um terceiro direito, que normalmente na hierarquia se coloca como segundo, e ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou explicar de maneira bem rápida. Tem 2 correntes, um que diz que ele decorre do direito à vida, outro que diz que ele decorre do direito à propriedade. Que direito outro é esse? Liberdade. Liberdade. Tem quem vai dizer que ele decorre do próprio direito à vida, porque a vida sem liberdade não faz sentido nenhum. Vocês concordam que se eu matar um sujeito, eu roubei a vida dele? Eu vou dizer que não. Eu não roubei a vida dele, eu destruí a vida dele. Uma coisa é roubar um carro, outra coisa é destruir um carro. Se eu mato o sujeito, eu não roubei a vida dele, eu destruí a vida dele. Tem um outro jeito de roubar a vida da pessoa. O poeta vai dizer, a vida não tem contrário. O contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o nascimento. Até aí eu concordo. Ele diz, a vida não tem contrário. Eu digo, tem sim. O contrário da vida
é a escravidão, não é o homicídio. Homicídio você destrói a vida do sujeito. Escravidão você rouba a cada segundo que essa vida tem. Alguns vão dizer, então, liberdade é uma decorrência direta do direito à vida. Outros vão dizer, a liberdade é decorrência do direito de propriedade. Porque a maior e mais importante de todas as propriedades é você mesmo. Sua mente, sua alma, seu próprio corpo. Quando a gente chama os regimes socialistas de escravocratas, não é força de expressão, não é golpe de marketing. Tecnicamente falando, por todo o critério do que é um regime escravocrata, ele não pode sair, ele não pode escolher a profissão, ele não decide quantas horas ele trabalha, ele não pode negociar. É um regime escravocrata. Alguns vão dizer, decorrente então do seu direito de propriedade sobre si mesmo. O liberalismo, então, percebam, nenhuma dessas ideias foi inventada por alguém. Elas foram muito mais descobertas, elas foram muito mais percebidas. Claro, vieram gênios e colocaram isso por escrito de uma forma sólida, cientificamente, num todo coeso e organizado. Aristóteles, Locke, Adam Smith, Mises Hayek, Sowell, Roberto Campos. Eles enxergaram isso e colocaram de uma forma coesa. Isso vem lá de Aristóteles. Aristóteles defendia o individualismo. Ele dizia, o indivíduo é o senhor de si mesmo. É assim que deve ser. Platão dizia o oposto. Não, essa ideia democrática, essa ideia de que cada um deve eleger a si mesmo, isso gera o caos, isso vai gerar... O certo é que haja um governo forte, impiedoso não é a palavra dele, mas é um governo forte e poderoso, e que seja comandado pelos mais inteligentes, pelos mais sábios, e esses determinarão o rumo que a sociedade deverá seguir. Isso então é uma batalha ancestral, que vem de muito, muito tempo atrás. O liberalismo conseguiu pegar essas ideias e colocar num todo coeso. Esse livro aqui é considerado o nascimento do liberalismo, Locke, o segundo tratado sobre o governo. O primeiro é interessante também, mas nem tem em português. Eu adoraria ficar horas falando de cada um dos dois, mas entende-se que o liberalismo nasce como ciência, como movimento político estruturado, quando é publicado esse livro. Quando ele coloca por escrito todas aquelas ideias que vinham se consolidando há séculos, particularmente na Inglaterra, desde lá da Carta Magna, muito antes, Revolução Inglesa. Poxa, então o liberalismo não é só economia? Não. O livro do Adam Smith, que é considerado o nascimento tanto da ciência econômica quanto do capitalismo, foi surgir quase 100 anos depois deste aqui, 95 anos para ser mais exato. Então, são coisas bem diferentes. Mas a matriz do liberalismo, então, em resumo, é essa. A crença no individualismo, mas individualismo tecnicamente falando. Não tem nada a ver com direito penal, não tem nada a ver com atropelar as outras pessoas. Muito pelo contrário, é enxergar na outra pessoa um indivíduo semelhante a mim, um indivíduo como eu, um indivíduo que é titular dos direitos a respeito de si mesmo. Basicamente, vida, liberdade e propriedade. Pelo simples fato de ser humano, não porque alguém concedeu esse direito para ele, mas por conta da natureza do ser humano, e é por isso que esses direitos são chamados de naturais. Esses 3 direitos fundamentais. Todo o resto do liberalismo decorre dessa crença. O livre mercado é decorrência da crença no direito de propriedade, né? As liberdades individuais, tudo crença na decorrência da liberdade individual. E as formas de coletivismo, no fundo, são a mesma coisa. São a crença de que se eu tiver um coletivo forte o suficiente, eu tenho o direito de infringir os supostos direitos individuais de cada um desses indivíduos. Em alguns casos, dos indivíduos que compõem aquele coletivo, em alguns casos mais radicais, até do indivíduo que está fora daquele coletivo, eu tenho o direito de ir lá, invadir e etc. Essa é a grande matriz dessas duas formas de pensamento, dessas duas visões de mundo que vêm se confrontando, vêm se enfrentando desde sempre. Daria para falar horas e horas a mais sobre cada uma dessas coisas, mas o meu tempo era curtinho, era só essa base, essa introdução que eu queria passar para vocês. Eu encerro dizendo então 2 coisas. Para a maioria de vocês que nunca ouviu falar de nada disso, bem-vindo ao primeiro passo para fora da Matrix.
Assim, pois é, né? Porque eu vejo o pessoal de olho arregalado, eu gosto de ver uma coisa, né? Quando você fala de número Fibonacci, de proporção áurea, quando você fala de monomito, quando você fala de... O sujeito abre o olho e você fala, como que eu passei minha vida inteira? Eu acho isso sensacional. Como professor, eu adoro quando acontece isso. Então, a primeira coisa das duas que eu quero finalizar. Bem-vindos ao primeiro passo para fora da Matrix. Se quiserem, depois eu passo bibliografia para iniciante, para intermediário. Vou adorar fazer. Segundo, se preparem, porque são muitos deles e somos bem poucos de nós. Obrigado.